Você já olhou ao redor do seu quarto, viu o celular cheio de notificações, o calendário lotado e se perguntou: por que tenho tudo, mas ainda me sinto inquieta? Buscamos mais um objeto, mais um reconhecimento, mais um elogio. Mas quanto mais somamos, mais barulho há na mente, mais pesado fica o coração. A bagunça não mora só nas prateleiras ou nas sacolas de compras. Ela se infiltra no sono, interrompe conversas com quem amamos e pesa até nos momentos que deveriam ser leves. Existe um caminho que poucos percebem: o espírito do minimalismo japonês. Não é uma moda de decoração, mas uma forma de treinar a mente para respirar e a vida para sentir o suficiente. Nesse olhar, o vazio não assusta. É onde a paz habita. Pouco não é falta, é espaço para o que realmente importa. O minimalismo japonês não te pede para jogar tudo fora e viver com rigidez. Ele fala sobre desapegar das cargas invisíveis que drenam tua energia. O medo de perder algo, o hábito de se comparar, as expectativas que os outros colocam sobre ti, as coisas guardadas para o caso de precisar, a crença de que caro é melhor, as metas que não são tuas e os vínculos que te encolhem. Quando deixas essas 7 pedras no chão, a casa fica mais leve, o tempo fica mais leve. E tu também. Este vídeo é um mapa para te ajudar a soltar a mochila que carregas nas costas. O resultado vai além de uma cozinha organizada. É clareza nas decisões, sono mais profundo, respiração mais calma, uma mente renovada e a verdadeira liberdade. Escolher o que vale a pena viver, dizer não na hora certa e dar espaço para a alegria crescer. Se estás pronta para abrir a porta de uma vida com menos, mas o bastante, vem comigo nessa jornada. 1. Comparar-se com os outros. Se as redes sociais desaparecessem amanhã, você ainda sentiria que falta algo em você? Essa pequena pergunta abre uma grande porta. A maior parte da sensação de não ser suficiente não vem de necessidades reais, mas do espelho distorcido da comparação. Desde a década de 1950, a psicologia chama essa tendência de comparação social. Olhamos para quem tem mais para desejar e para quem tem menos para nos sentirmos melhor. Ambos nos afastam da vida real e, na era do consumo, transformam desejo em compra e sonho em corrida. Você percebe isso em momentos simples. O relógio caro no pulso de um colega faz o seu parecer pior. A cozinha reluzente na internet faz a sua, ainda funcional, parecer antiga. Quando a comparação dirige, compramos para provar, não para servir. Atualizamos para acompanhar, não para atender. É consumo no modo automático. Mãos cheias de coisas que deveríamos ter. Coração cheio de inseguranças. Casa cheia e alma apertada. O minimalismo japonês faz uma pergunta lúcida: o que é suficiente para você e não para os outros? Suficiente não é um número, é a leveza no peito ao entrar em casa, é um guarda-roupa pequeno mais fácil de combinar, é uma bancada livre para começar o dia sem pressa. Quando você muda o foco do olhar dos outros para o seu próprio ritmo, a comparação perde força e você recupera a posse de si. Comece com uma pausa. Na próxima vez que rolar o feed e sentir o coração se contrair, respire fundo 3 vezes e pergunte: o que isso está ativando em mim? Isso realmente me faz viver melhor? Escreva 3 coisas pelas quais você é grata hoje: a cadeira confortável, o amigo que mandou mensagem, a refeição simples e quente. A gratidão ajusta o foco, ajudando você a ver o que já tem. Depois, experimente uma dieta de comparação por 7 dias. Deixe de seguir perfis que te deixam ansiosa e mantenha apenas os que inspiram, sem despertar desejo de consumo. Em casa, escolha um objeto de status.
que você comprou para impressionar, mas quase não usa. Doe a quem precisa e sinta o ar e a energia se abrirem. No guarda-roupa, crie um closet essencial. Poucas peças que combinem com seu corpo, seu clima, sua vida. Menos, mas usadas de verdade. Simples e libertador. E então você vai perceber algo bonito. Quando não precisa provar nada, você floresce do seu próprio jeito. Quando não precisa competir, sobra tempo para cultivar o que importa. A plenitude não vem de adicionar uma coisa, mas de soltar um desejo emprestado. E as comparações barulhentas lá fora passam como o som distante do trânsito, enquanto dentro de você há um quarto calmo, com uma janela aberta para a luz da manhã. Soltar a comparação não te torna menor, apenas devolve o tamanho verdadeiro da sua felicidade. 2. Notificações desnecessárias. Você já reparou? Basta um pequeno ting para o coração dar um sobressalto, a mão destravar o celular automaticamente e os olhos percorrerem uma fileira de ícones vermelhos, como docinhos viciantes. E assim, 1 minuto vira 15. A refeição quente se transforma em acenos distraídos. O pensamento, antes contínuo, se desfaz como bolhas d'água. As notificações não apenas informam, elas treinam reflexos. Cada brilho na tela é uma promessa de recompensa. E o cérebro, amante da novidade, corre atrás. Achamos que escolhemos, mas na verdade apenas reagimos a puxões invisíveis. No espírito do minimalismo japonês, a atenção é um bem mais valioso que qualquer objeto. A casa pode estar em ordem, mas se a mente é dilacerada por notificações, você ainda vive em um cômodo bagunçado, invisível, porém real. Pense nisso. No meio do trabalho, um som de e-mail toca. Você só dá uma olhadinha. Logo depois, vem uma mensagem, um comentário. Quando levanta a cabeça, a ideia que brilhava já se apagou. Ou durante o jantar, o celular vibra, a conversa se desvia e sobra um silêncio difícil de nomear. Pequenas interrupções se acumulam, transformando-nos em seres reativos, arrancados do fluxo. Esse estado de foco que alimenta tanto a criatividade quanto a paz. O minimalismo não é contra a tecnologia, ele só pergunta: o que é suficiente para uma vida com sentido? Talvez o seu suficiente seja checar e-mails 2 vezes por dia. Manter apenas uma lista de contatos realmente importantes que podem te ligar mesmo no modo silencioso. E deixar o resto em silêncio. Comece com um pequeno ritual. Antes de trabalhar, ative o modo Não Perturbe. Coloque o celular fora do alcance das mãos e prometa a si mesmo checar mensagens às 11 e às 16 horas. Você vai perceber que o intervalo entre esses momentos é como um lago calmo. Os pensamentos se refletem com mais clareza, o trabalho flui melhor, a respiração desacelera. À noite, em vez de rolar a tela em busca de algo novo e efêmero, presenteie-se com 15 minutos de quietude. Lave a louça devagar, prepare um chá, caminhe até a esquina ou leia aquelas páginas que esperam há tanto. Quando as mãos param de procurar o celular, os olhos reencontram o que estavam esquecidos. O riso do seu filho, o cheiro de roupa secando ao sol, a luz da cozinha dançando na parede. O silêncio não é um vazio a temer, é o espaço onde as coisas importantes crescem. E um dia, você pode dar um passo ainda mais corajoso. Arrumar sua bagunça digital como quem limpa um armário. Apague os aplicativos que só fazem barulho. Desligue notificações de entretenimento. Mantenha apenas os canais que servem ao seu trabalho e as suas conexões essenciais. Menos ícones vermelhos, mais céu azul. Menos tings, mais batimentos tranquilos. O minimalismo começa com pequenas escolhas repetidas todos os dias.
Com o celular, é o direito de decidir quando abrir a porta, em vez de deixá-la se abrir sozinha. Desligue o som do mundo para ouvir com clareza a voz da sua própria vida. 3. Tempo mal administrado. Se você abrisse sua agenda como quem abre uma gaveta, o que veria? Quadradinhos cheios de compromissos ou espaços de respiro para viver. Muitas pessoas confundem o barulho do estar ocupado com a melodia do ter propósito. Colocamos mais uma reunião, aceitamos mais uma tarefa, dizemos sim a mais um pedido. E, no fim do dia, o que mais se cansa não é o corpo, mas a mente, bagunçada por tudo que tocou, mas não viveu com profundidade. O minimalismo japonês nos lembra com suavidade. O tempo também é um espaço para habitar. Se você o enche demais, não sobra lugar para o que importa. Presos na armadilha do sempre ocupado, avaliamos mal tanto o trabalho quanto a nós mesmos. Achamos que é só um minutinho e acabamos nos atrasando com a própria vida. Quebramos nossa atenção em pedacinhos chamados reunião rápida, mensagem urgente, e-mail que precisa de resposta agora. Mas tantos agoras acabam roubando um momento certo. Um pai que trabalha em casa contou que uma tarde produtiva se foi entre ligações, enquanto o filho recebeu apenas alguns acenos distraídos. Ao olhar para trás, a sensação de ter feito muito se transformou em vazio, onde ele realmente esteve durante o seu próprio dia. Para o minimalismo, a agenda é uma declaração de valores. No Japão, o conceito de ma, o espaço entre as coisas, é tão precioso quanto os próprios objetos. O vazio na agenda também é assim. É nele que a profundidade germina. Comece o dia com um pequeno ritual. Olhe para as 3 coisas mais importantes para você agora: sua saúde, as pessoas que ama e o trabalho que tem significado. E coloque-as primeiro na agenda, como quem guarda joias em uma prateleira alta. Entre 2 blocos de tarefas, insira um pequeno mar para respirar, caminhar, beber água. Você vai perceber que a qualidade do restante se eleva. Antes de aceitar um convite, pergunte-se: isso me aproxima do que valorizo? Se a resposta for não, então o não é um presente, para você e para o outro. Não tema que recusar te torne menor. Dizer não da maneira certa é proteger o seu suficiente. Diga com respeito: agradeço por lembrar de mim. Neste momento, estou priorizando X, então não posso assumir mais nada. Cada vez que você protege seus limites, não perde oportunidades, recupera a direção. À noite, ao encerrar o dia, anote 3 momentos que tiveram significado. Se não houver nenhum, isso é um sinal. Amanhã, reduza as obrigações emprestadas dos outros e adicione escolhas que são suas. O tempo, como uma cozinha organizada, precisa de menos para que o que resta seja mais saboroso. Quando você limpa sua agenda, algo curioso acontece. O trabalho não diminui, mas ganha clareza. Os relacionamentos não se multiplicam, mas se aquecem. E você corre menos e vive mais presente. A felicidade não mora em uma agenda lotada, mas em um dia que deixa a luz entrar. Preencha menos a agenda, para que o tempo possa preencher você. 4. A busca pela perfeição. Se um pequeno arranhão em uma tigela é o bastante para estragar o seu jantar, talvez o problema não esteja na tigela. A perfeição muitas vezes se disfarça de ambição, mas no fundo nasce do medo. Medo de ser julgada, de errar, de não ser suficiente. Esperamos ter o sistema de organização perfeito antes de começar, o armário certo antes de dobrar as roupas e a habilidade perfeita antes de pintar o primeiro quadro. E enquanto esperamos pelo dia ideal, mais uma gaveta se enche, mais uma ideia adormece, mais um dia passa.
vivido só na cabeça, não nas mãos. O minimalismo japonês oferece outro caminho, o wabi-sabi, a beleza do imperfeito. Ao ver uma tigela rachada reparada com ouro pelo kintsugi, entendemos. Em vez de esconder as marcas, os japoneses as celebram como parte da história. A vida é igual. Quando paramos de exigir que tudo seja perfeito, o espaço fica mais leve e as coisas, finalmente, começam a acontecer. Imagine-se diante de uma mesa bagunçada. Em vez de planejar um super método, coloque o cronômetro em 15 minutos, divida os papéis em 2 pilhas, ficar e doar. E aceite o critério bom o bastante por hoje, para continuar amanhã. Após 15 minutos, uma clareira aparece na mesa. Um pequeno mar, um espaço vazio, onde a mente pode respirar. Uma amiga minha guardava canecas descombinadas porque queria juntar o conjunto completo antes de doar. Um dia, ela se desapegou de 3 delas, o armário ficou leve e o chá da tarde ficou mais gostoso. Não porque as coisas ficaram mais bonitas, mas porque a vida voltou a fluir. A perfeição aprendia em padrões emprestados. O suficiente a devolveu ao ritmo natural. No trabalho é o mesmo. Em vez de escrever o plano impecável, escreva a versão 1.0 e envie. Assim, você abre espaço para o Kaizen, a melhoria contínua, passo a passo. Experimente um pequeno ritual. Antes de começar algo, diga em silêncio, bom o bastante para servir. E dê o primeiro passo concreto. Dobre 10 camisetas, apague 10 e-mails, organize uma gaveta. Quando o medo sussurrar ainda não está perfeito, responda com um suspiro e uma pergunta. Isso facilita a vida? Se sim, apenas faça. Ao terminar, anote uma coisa que aprendeu com essa imperfeição. Você vai sentir o coração amolecer e o trabalho, por isso, fluir melhor. Há dias nublados em que esperamos a luz perfeita para tirar uma foto. Mas às vezes, a imagem mais bonita nasce justamente naquela penumbra gentil entre o claro e o escuro. A vida é assim também. O que importa não é o contorno nítido como o vidro, mas o calor das mãos que fazem. Deixe que cada canto da casa, cada plano, cada relação carregue algumas rachaduras que contêm histórias. Solte a exigência da perfeição, para que a paz possa se completar no tempo certo. 5. Lembranças em excesso, sentimentos emaranhados. Se o sótão fosse um coração, as caixas de recordações seriam suas batidas mais fortes. Ao abri-las, vem o cheiro de papel antigo, o pó do tempo e um suspiro quase imperceptível. Guardamos fotos, cartões, bonecas, roupas de quem amamos, como pequenas âncoras, com medo de que, ao soltar, as memórias desapareçam. Mas quanto mais âncoras, mais difícil fica para o barco do cotidiano zarpar. O espírito japonês fala em mono no aware, a doçura que nasce ao perceber que tudo passa. O que nos comove não é o objeto, mas o momento que ele um dia guardou. O peso surge quando confundimos coisa com afeto. Abraçamos uma caixa de cartas por medo de sermos ingratas. Guardamos um armário inteiro de roupas por medo de esquecer o calor de um abraço. No fim, nenhuma carta é relida, e o quarto fica apertado. A memória não mora no objeto, o objeto é só a porta. Nosso papel é manter a porta leve o bastante para poder abri-la sempre. Comece com um chá com o passado. Estenda uma toalha, coloque sobre ela alguns itens que mais falam de você. Toque cada um e conte sua história. Em algumas linhas escritas à mão, uma mensagem para um amigo antigo ou uma gravação da sua própria voz. Quando a história é contada por inteiro, a promessa se cumpre.
tire uma ou duas fotos nítidas, imprima em tamanho pequeno e guarde em uma caixinha da memória do tamanho da sua palma. O resto, deixe seguir o curso da vida. Doe a quem precisa. Entregue a lugares onde possa ter novo uso. Se o kintsugi repara rachaduras com ouro, nós reparamos lembranças com gestos gentis, para que a história continue em outras mãos. Uma pessoa guardava dezenas de xícaras para ocasiões especiais. No dia em que ficou só com duas, as que usava todo dia, o chá da tarde virou, ele mesmo, a ocasião especial. Presente, quente, simples, sem precisar procurar. Outra amiga reuniu cartões antigos, manteve apenas um maço fino e fotografou o restante num álbum chamado As Palavras que Me Levantaram. À noite, ao rever, sentia gratidão, e o quarto permanecia leve. Quando trocamos o acúmulo pela escolha, as memórias não desaparecem. Apenas mudam de forma, saem das caixas silenciosas para voltarem à mesa do jantar, às conversas com os filhos, ao chá das tardes. O minimalismo não apaga o passado. Ele o acomoda num espaço bonito dentro da vida que continua crescendo. Solte um pouco os objetos que guardam memórias, para que as memórias, livres, possam guardar você com ternura no presente. 6. Pensamentos, hábitos e relações negativas. Imagine que, a cada manhã, você recebesse um extrato de energia. Na primeira linha, o que te nutre. Uma boa noite de sono, um café da manhã leve, uma conversa acolhedora. Na linha seguinte, o que te drena, uma frase de autocrítica dita sem perceber, o rolar de tela sem propósito, um encontro que te faz encolher por dentro. Ao anoitecer, o saldo mental define a qualidade do dia. Mas raramente olhamos para esse extrato. Só sentimos o cansaço e achamos que é normal. O minimalismo japonês nos lembra: não limpe apenas a casa. Limpe os hábitos, os pensamentos e as relações que ocupam espaço dentro de você. Danshari não se aplica apenas a objetos. Ele pergunta com firmeza: isso me dá vida ou me esgota? Uma frase como "sou péssima", repetida 1000 vezes, espalha-se como papel amassado. Rolar notícias antes de dormir rouba o sono profundo. Uma relação que só exige torna o dia mais cinza. Suportar não é bondade. Quando o coração fica apertado, o amor também perde morada. Comece com um pequeno ritual de 7 dias. Todas as noites, escreva 3 linhas. 1. O que hoje me fez expandir. 2. O que hoje me fez encolher. 3. Uma coisinha que posso mudar amanhã. Ao escrever, você abre uma janela dentro de si. Na manhã seguinte, cuide primeiro do menor vazamento. 10 minutos antes de ir dormir, troque a tela por relaxar o corpo. Quando ouvir a voz interna te criticar, responda: estou aprendendo. Com uma relação que te cansa, estabeleça um limite gentil. Eu te valorizo, mas preciso de um tempo para cuidar de mim. Te respondo à tarde. Limites não são muros. São molduras por onde a luz entra na hora certa. Você vai se surpreender. Pequenas mudanças puxam outras. O sono fica mais profundo, o café deixa de ser um atalho, a autocrítica perde força e sobra coragem para continuar o que ficou pela metade. Os compromissos diminuem e os encontros que restam ganham profundidade. Isso é mar, o espaço onde o que é bom pode florescer. Se sentir culpa por se afastar um pouco, lembre-se, escolher qualidade em vez de quantidade é respeitar os dois lados. E se uma relação chegou ao fim, encerre com gratidão. Saber parar também é uma forma de amar. No fim de semana, faça um pequeno ritual de energia. Caminhe devagar sob as árvores, prepare um chá, organize seu canto de trabalho, leia em voz alta
algo que ilumine o coração. Esses gestos simples são como tirar o pó da alma. Não mudam o quarto inteiro, apenas o devolvem à sua cor verdadeira. Solte o que te faz encolher, para que cada dia possa se expandir até o tamanho exato do seu coração. 7. Objetos em excesso, especialmente os duplicados ou fáceis de substituir. Abra qualquer gaveta e veja. Uma floresta de cabos, 4 tesouras iguais, 9 colheres medidoras idênticas, você não está sozinha. Acumulamos coisas de reserva como quem acumula suspiros. Vai que um dia eu preciso. Mas é justamente esse vai que ocupa o espaço do que realmente importa agora. O espírito do minimalismo japonês revela uma verdade simples. Excesso de objetos, mente confusa. Mas o espaço vazio só existe quando as coisas se afastam umas das outras. É nesse espaço que a paz encontra lugar para entrar. O medo da escassez nos faz comprar mais, guardar mais, acumular mais e então passamos a servir as coisas. Limpamos, organizamos, empacotamos e quando mudamos de casa as carregamos junto, mesmo sem usá-las. Os japoneses têm uma palavra, mottainai, que desperdício, que nos lembra de respeitar os recursos, não guardando tudo para sempre, mas usando até o fim com propósito e liberando quando a missão termina. Comece pela gaveta de tudo. Coloque uma cesta ao lado e tire cada item como quem chama um velho conhecido. Para cada tipo repetido, escolha apenas o melhor. Aquele que encaixa bem na mão, funciona suavemente, combina com seu jeito de viver. E o resto, coloque na cesta. Se ainda ficar na dúvida, adote uma pequena regra. Se o item puder ser substituído em até 20 minutos, com um custo aceitável, libere-o. Não é desperdício. É escolher leveza em vez de um estoque de e se. A cozinha é o campo de treino ideal. Uma boa frigideira versátil vale mais que 3 específicas que quase nunca saem do armário. Uma faca afiada de verdade vale mais que 5 cegas no fundo da gaveta. O guarda-roupa também fala a mesma língua. Uma camisa que veste bem, combina fácil e é usada sempre. Vale mais que 4 compradas só porque estavam em promoção. Quando a quantidade dá um passo atrás, a qualidade dá um passo à frente. E cada manhã, escolher o que vestir se torna leve como respirar. Uma mulher contou. Depois de reduzir as toalhas e cobertores extras, a lavanderia ganhou um corredor livre pela primeira vez. Sobrou um canto para um vasinho verde e as manhãs ganharam mais luz. O espaço vazio não é falta, é convite. Convite para olhos mais calmos, mãos mais lentas. Uma vida que se revela com clareza. O essencial não é jogar fora muito, mas manter o que realmente serve bem. Esse é o poder do uma boa faca, um jogo de lençóis macios, um copo preferido, uma mesa livre. Quando a casa silencia o ruído das coisas, você começa a ouvir o ritmo da própria respiração. Solte o esse e fique com o suficiente. E verá, quando o menos encontra a medida certa, a paz encontra onde morar. Você consegue sentir? Quando você tem coragem de soltar as 7 coisas de hoje, é como abrir mais uma janela na sua vida. A mente fica mais clara, o ritmo mais calmo, as escolhas mais livres. O limite entre o querer e o precisar se equilibra. E a felicidade volta, leve como uma brisa. O minimalismo, especialmente na essência japonesa, nunca foi sobre ter menos coisas, mas sobre viver com intenção, saber o que realmente importa e oferecer seu tempo e sua energia por inteiro a isso. Se este vídeo tocou você, clique em curtir, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos passos. Pequenos, mas consistentes, rumo a uma casa mais organizada e um coração mais leve.
Se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe. Às vezes, um simples gesto assim é o suficiente para iluminar o dia de alguém. Quero muito te ouvir. Entre as 7 coisas que falamos, qual você vai deixar ir primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Estamos construindo uma comunidade acolhedora. Um lugar onde cada pessoa pode respirar fundo, colocar no chão o que já não serve e seguir em paz. Obrigada por ficar até o último segundo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, ser minimalista não é diminuir a vida, é somar presença. Hoje, escolha uma pequena ação para soltar o que é desnecessário e dar espaço ao que realmente importa. Quando o vazio se abre, a paz encontra o caminho de volta.